Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. A gente chegou na terceira parte da saga Homem-Aranha, isso mesmo. E agora a gente vai ver como é que estão os filmes do Tom Holland. E vou te adiantar, dessa vez não tem morte do Tio Ben. Sério? Sério. Mas tem morte de outra pessoa. Então apague as luzes do seu quarto e convida aí seu tio pra assistir esse vídeo com você, né? Afinal de contas, a gente nunca sabe quando ele vai morrer. E bora encerrar a saga Homem-Aranha aqui no canal Piuí. O meu tio não deu like no vídeo. O que aconteceu com ele? Tu foi grosso e ele morreu? Não, eu falei, pô, por que tu não deu like? Eu não fui grosso, eu fui justo. Daí ele morreu. Como é que tá teu hype pro Homem-Aranha sem volta pra casa? Ele não cabe nesse planeta. Tem que ir pra Saturno então, cara. Tem que ir pra Saturno, vai embora. Pelo amor de Deus, vai embora logo. Sai daqui, meu! Mentira! Vai ouvir o podcast do canal Piuí mais novo que a gente fala sobre o hype das coisas. O nosso hype pro novo Homem-Aranha, o hype pra outras coisas que a gente já teve na nossa vida. E você pode ouvir e se divertir. O episódio tá maravilhoso e o link dele tá aqui na descrição, então quando acabar esse vídeo, corre lá pra ouvir a gente falar um pouco sobre hype, sobre produções que deixam a gente maluco e sobre várias decepções que a gente já teve por causa disso. Afinal, ter hype é às vezes se decepcionar muito, né? O espetacular Homem-Aranha foi um sucesso de bilheteria, afinal tem Homem-Aranha no título, então vai fazer dinheiro. Só que não convenceu todo mundo. E aí a Sony botou a mão na consciência e falou, acho que eu vou fazer uma continuação maior, cheio de novas coisas e dessa vez sim vai conquistar o coração de todos. O espetacular Homem-Aranha 2 foi lançado Não. em dois... Ameaça de Electro. O espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro, foi lançado em 2014 e tem direção novamente do Mark Webb. Um ano depois dos acontecimentos do filme anterior, Peter Parker e Gwen estão vivendo uma relação maravilhosa. Eles se amam, eles são felizes juntos, mas em um belo dia o Peter lembra da promessa que ele fez pro sogro dele, cara. Que ele não fez, na verdade, porque ele ficou quieto. Mas aquela promessa de que ele ficaria longe da Gwen pra não... Ele não falou, mas ele fez assim, ó. Prometa pra mim. Cara, e ele lembra disso e decide então encerrar o seu relacionamento com a Gwen. Toda a felicidade dele acabou naquele momento, ele encerra o relacionamento e a Gwen começa a procurar uma bolsa de estudos pra ela ir embora e estudar na Inglaterra. E aí pra mim, cara, esse filme já começa tão mal, mas tão mal, porque primeiro é muito estúpida essa situação. Mas, se eles tivessem feito o Peter Parker se afastar dela porque tem medo que os vilões descubram quem ela é, blá blá blá, tudo bem. E eu acho que no fundo essa era a intenção dele, mas o roteiro é tão ruim, mas tão ruim, que ele deixa parecer que o Peter tá se afastando dela por causa da promessa do sogro. E ele inclusive fala pra Gwen, ele diz assim, ai, aonde quer que eu vá, eu vejo seu pai. Inclusive ele vê de fato, porque o filme mostra lá o espectro do pai da Gwen Stacy aparecendo em alguns lugares. Aí o Homem-Aranha olha e fala, tô vendo coisa, tô vendo coisa. Então quero que me prometa uma coisa, tá bem? Eu tô maluco! Cara, ele já tá 1 ano com a guria, o cara já morreu faz muito tempo e agora do nada ele começa a ver o sogro dele em toda parte. Que tipo de figura paterna esse sogro também representa pra ele, né? Por que ele gosta tanto? Eles se viram 3 vezes, cara. Porque eu amo de verdade. Bom, começa mal nessa questão da promessa e tudo mais do pai da Gwen. Mas pra mim o início desse filme aqui é o melhor início de um filme do Homem-Aranha, porque tem essa batalha que ele tem lá com o cara que vai ser o Rino no futuro e como é bem feito. Meu Deus do céu, quando o Homem-Aranha pula do prédio, aí a câmera vai nas costas dele e o tecido começa a balançar assim, tu fala, caraca, isso aqui é real? É um cara se jogando mesmo? Não, é CG. E que CG bem feito. Puta merda. E aproveitando, vale a gente mencionar que o uniforme desse filme é maravilhoso, meu Deus do céu, cara. E o Andrew Garfield, ele tem o corpo perfeito pra ser o Homem-Aranha. Porque ele, de fato, ele é mais magro e ele é mais alto, Ele é sabe? esguio. Ele é esguio, cara. É maravilhoso. É lindo, muito bonito. Pena que o filme é uma bosta, mas enfim. Esse filme aqui ele tem aquele lance, ele começa muito da hora, mano. Até os 14 minutos ele é top. Daí tu fala assim, o que tá acontecendo agora? Aí começa a piorar. Já tava bom. Agora parece que piorou. Em paralelo a isso, tem um tal de Max Dillon, um cara que trabalha na Oscorp e é muito fã do Homem-Aranha. Ele é um cara que é um fã de carteirinha, o quarto inteiro dele é do Homem-Aranha, entendeu? Só que ele é estranho, solitário, meio rejeitado e ele tem esse sonho de conhecer o Homem-Aranha. Em certo dia ele é salvo pelo Homem-Aranha e ele fala, caraca, ele me ama e tudo mais. Só que depois ele vai descobrindo que não é bem assim. Tanto é que um dia ele vai trabalhar e acaba sofrendo um acidente lá na Oscorp e cai num tanque cheio de enguias. E ao invés de... Não,
Em guias geneticamente modificadas. Opa, desculpa. Então, em vez de morrer eletrocutado, ele acaba virando um vilão. O Electro, um cara que consegue manipular a eletricidade. Só que antes dele virar esse vilão, ele também gruda os dentinhos. Isso é ridículo, né? Pelo amor de Deus. Eles foram muito infelizes com o design do Electro, né? É péssimo. Ele parece um Blumen Group. Parece que ele vai me vender um plano da TIM. É horrível. Judite, eu queria cancelar minha linha. E ele fica sem saber como lidar com os poderes e tal. Ele vai no meio de Times Square, começa a querer entender o que tá rolando. Daqui a pouco começa um show de pirotecnia e poderes e dubstep. Como? Porque tem hora que ele aparece e solta o poder e vem um... Cara, eu vou te dizer que esse dubstep é o que salva esse filme em alguns momentos. Não. Porque é tão... Não, cara, mas é que o filme, lá pra meiuca, ele fica tão monótono que quando entra a música, pelo menos eu não durmo. Não me deixa dormir, porque daí eu começo, entendeu? Não tem como, começa o... Começa a dançar junto, né? Mas essa cena da Times Square ela é interessante até, porque o Max Dillon, ele não é um cara mau, entendeu? Ele não tem interesse em fazer maldade. Ele é atrapalhado. Ele é atrapalhado, ele tá lá no meio, ele quer entender o que tá acontecendo com ele, com o corpo dele, só que acidentalmente ele acaba tirando toda a energia de Times Square, apaga tudo, aí do nada aparece o Homem-Aranha pra enfrentar ele, mas os dois começam a conversar, e aparentemente eles vão se entender. Só que aí um policial merdeiro aperta o gatilho, mete uma bala no Electro e aí o bicho vira o catiço, começa a criar o maior caos lá dentro e obriga o Homem-Aranha a batalhar com ele e a prender ele. Ao som de... Cocaína pura. E falando em trilha sonora, esse filme aqui tem as músicas do Hans Zimmer. E pra mim foi uma evolução notória que teve do primeiro, que era do James Horner. Aqui parece que é muito mais inspirado, tem um tema mais marcante. E também tem essas músicas dubstep aí. Eu não curto tanto, mas acho que até faz sentido com a proposta do filme, né? É, tá bom. Enquanto isso acontece, o filme traz pra gente mais um vilão, porque o Norman Osborn acaba de morrer, ele tinha uma doença incurável, morre e já avisa o Harry, o filho dele. Harry, você tem a mesma doença que eu. E aí o Harry começa a manifestar os sintomas e ele entende que precisa dar um jeito de se curar. Pra isso, ele julga precisar do sangue do Homem-Aranha. E aí ele vai conversar com o Peter, que tira fotos, né? Ele fala, ó, Peter, consegue pra mim ali uma conversa com o Homem-Aranha? Não, calma, não é assim que funciona. Eles são muito amigos. Não, é uma amizade assim que o filme tenta vender pra gente em 2 minutos e que é impossível de comprar. A gente fica se perguntando, peraí, mas o Harry, nos quadrinhos, lá na primeira trilogia do Sam Raimi, ele era muito amigo do Peter Parker de fato, eles sempre estudaram junto. E aqui eles têm uma desculpa de que ele foi embora, voltou depois, mas que sim, eles eram muito amigos, eles se amam e tudo mais. Só que esse ator fazendo o Harry e essa relação dos dois, mas não convence de jeito nenhum, cara. E tudo que envolve esse personagem fica ainda pior quando ele não consegue o sangue do Homem-Aranha e logo depois é demitido do cargo de CEO da Oscorp, porque aí ele vira um adolescente revoltado que quer fazer maldade. Aí ele vai lá, liberta o Electro e se junta com ele para caçar o Homem-Aranha. Mas pior do que isso, ele encontra os equipamentos que eram do seu pai, se injeta o veneno das aranhas geneticamente modificadas e aí a doença dele avança horrores, ele vira um Duende Verde. Que porcaria, hein? E se a gente já reclamava do visual do Duende Verde lá do Sam Raimi, meu Deus, o que dizer desse aqui, cara? Parece um cracudo, velho. Tô usando crack. E esse Danny DeHaan, que é o cara que faz o Harry, ele manda muito mal, cara. Porque ele atua mal quando ele tem que ser só um jovem estranho. Ele atua mal quando ele tem que ser super afetado e fazer caras e bocas e tudo mais. Daí tu fica assistindo ele tentando fazer o Duende Verde ali, tu lembra do Duende Verde do Norman Osborn, até do Harry também, é muito melhor do que isso aqui, velho. Chupa. Mas pra mim, pior do que isso é mais uma vez a inserção de um personagem que não precisava estar aqui. Eles puseram o Harry aqui pra ele lá no final poder aparecer naquela cena muito emblemática, mas ele não deveria estar aqui. E tudo isso acontece enquanto o Peter tá indo atrás da história do pai dele, cara. O Peter tá indo descobrir que o pai dele fugiu porque ele não compactuava com a ideia de fazer armas biológicas com a sua pesquisa. E, cara, é impressionante como esses filmes do espetacular Homem-Aranha tentam descer goela abaixo da gente essa relação do Peter com o pai dele. Cara, caguei pro pai do Peter, velho. Caguei. Esse filme aqui sofre do mesmo mal que o Homem-Aranha 3 do Sam Raimi. Tem coisa demais pra roteiro de menos. E vou dizer uma parada, tá? Esse aqui tem um problema maior ainda do que ser só cena chata. É porque eles acabam meio que inviabilizando aquele bagulho de qualquer um poder ser Homem-Aranha, entendeu? Porque daí é que a gente entende que tem um lance com o sangue do Parker, só por isso ele conseguiu virar Homem-Aranha, é tudo ligado ao passado dele, do pai dele.
aí eles tentam amarrar essas pontas e tal, e pra mim fica tão idiota, cara, fica tão besta esse bagulho. Uma perda de tempo. E sabe o que é o pior? Se eles fizessem uma puta história interessante, que fosse cativante, até entenderia. Mas é chato, chato. O meio desse filme aqui parece que não acaba nunca. Daqui a pouco eles inserem a Felícia, que era pra ser a gata negra. Pra quê? Pra quê? Pra quê, cara? O demônio não serve pra nada aí. E só pra vocês entenderem como essa linguiça tá cheia demais, eles chegaram a deletar cenas que foram gravadas com a Shelley Wood, que seria a Mary Jane. Eles gravaram, eles tinham a ideia de botar a Mary Jane no filme. Aí no final alguém pensou assim, caralho, não dá mais, galera, tá muito cheio, vamos cortar. Ei, cara, corta essa zoeira! Depois de perder um tempão procurando sobre o pai dele, de derrotar alguns vilões, o Peter Parker finalmente entende que, cara, dane-se esse sogro dele, dane-se a promessa, ele tem que ficar com a Gwen porque ele gosta dela. Então ele fala assim, eu vou lá pra Inglaterra com ela, mas antes eu vou derrotar o Electro mais uma vez. Ao som de... Ele consegue derrotar o Electro com a ajuda da Gwen. O Peter até fala pra Gwen, fica aqui, não enche o saco. Mas ela é metida, entendeu? Ela quis ir junto, acabou ajudando ele e o Electro foi derrotado. Mas lembra que tem mais um vilão, né? Lá vem. Ainda tem o Duende Verde. E a gente escuta lá no fundo... Que ódio! Gwen, fica aí. Aparece ele lá pra fazer mais traquinagem, captura a Gwen, leva lá em cima numa torre relógio, aí começa uma grande batalha entre os dois. E cara, a Gwen tá no pior lugar do mundo, porque ela fica caindo e o Peter fica pegando ela. E ele faz isso várias vezes. Só que tem um momento, cara, um momento do Andy consegue fazer uma traquinagem feia e a Gwen cai lá de cima. E cai rápido, entendeu? E daí o Peter Parker sai correndo que nem um maluco e consegue jogar uma teia. E a teia vai bem devagarinho, vai formando uma mãozinha quase. E consegue grudar na Gwen. Só que grudou tarde demais. Faz um efeito chicote e ela bate a cabeça no chão. Aí tu não sabe se ela morreu porque ela quebrou a coluna ou se é porque ela bateu a cabeça, entendeu? Mas é uma cena de morte muito triste, né, cara? É bem feita a parada. Cara, é uma cena de morte triste porque a gente se apegou a esse casal. Ele é o melhor casal de todos os filmes do Homem-Aranha. Ele funciona, a química é maravilhosa e o Andrew Garfield, ele entrega uma atuação aqui no final que se eles gravassem essa mesma cena 150 vezes com o Tobey Maguire e 150 vezes com o Tom Holland, não conseguiriam fazer uma coisa assim. Gwen! Não, please. O Andrew Garfield é um puta de um ator, mas ele é um puta ator e ele foi muito injustiçado por causa desses filmes do Homem-Aranha aqui. Porque hoje em dia todo mundo lembra com carinho do Andrew Garfield. Mas na época que esses filmes saíram, a galera chicoteava ele. E ele é um baita de um ator, cara. Pra mim, dos 3 atores que fizeram o Peter Parker, ele é de longe o melhor. Muito obrigado, muito obrigado. E essa cena também é uma clara referência à cena que a Gwen morre lá nos quadrinhos. A Gwen morre nos quadrinhos pro Duende Verde, isso realmente acontece. Só que aqui no filme eles tentaram adaptar esse arco e é por isso que inseriram o Harry aqui, entendeu? Pra tentar fazer esse link. Então tu vê que assim, a cena vale a pena, porque ela é muito bonita e tal. Mas tudo que vem por trás dela e o motivo dela tá acontecendo é que é ruim, né? Que pena. O Peter fica completamente destruído da cabeça e resolve abandonar o cargo de Homem-Aranha. Afinal, esse homem tá muito triste. E daí mostra o Harry tentando formar o Sexteto Sinistro, que nos quadrinhos é uma união de 6 vilões pra tocar o terror. E a gente também vê que tem um malandro usando uma armadura de rinoceronte atacando a cidade, destruindo tudo. E nesse momento o Peter Parker tá vendo um videozinho do discurso de formatura da nossa querida Gwen. E quando ele ouve as palavras dela, ele pensa, putz, eu não posso parar de ser Homem-Aranha, porque eu nasci pra isso, entendeu? Eu tenho que continuar combatendo o crime para evitar que coisas como o que aconteceram com a Gwen continuem acontecendo. E daí ele vai atrás desse rino e começa mais uma batalha. Que a gente nunca vai saber como terminou. Que maldade você fez comigo. O espetacular Homem-Aranha 2 teve uma bilheteria abaixo do esperado e as críticas foram mais negativas também. Assim, esse filme é ruim? Não, ele não é ruim, mas ele tem vários defeitos. Esse filme tem um começo muito interessante e tal, mostra o que a gente queria ver do herói. Ele se balançando pelos prédios, um CG maravilhoso, um uniforme perfeito, um Homem-Aranha bom, tá ligado? A relação dele com a Gwen. Só que, assim, a partir dos 15, 20 minutos,
começa uma encheção de linguiça que não tem fim, cara. Só tem fim na morte da Gwen. Mais uma cena boa. Ou seja, esse filme tem um começo legal e um final legal. Mas tudo que conecta essas duas coisas é muito ruim. Pra mim tem muitos personagens desnecessários, assim, eu acho esse filme muito parecido nesse sentido com Homem-Aranha 3, eu acho que ele tem coisa demais pra um filme só. E pra mim, um outro grande problema, por incrível que pareça, é a morte da Gwen Stacy, porque apesar disso gerar uma cena maravilhosa, cara, esse casal era a melhor coisa desses filmes. Sem esse casal, é difícil pensar numa continuação pra isso, sabe? É por isso que não tem. Porque o que funcionava era o casal. Eu caguei pro Harry, pro pai, pra Tia May. A Tia May dessa saga aqui, cara, completamente esquecida, velho. Não tô nem aí pra esses caras, entendeu? Eu quero saber da relação dos dois e do Homem-Aranha lutando contra um vilão, não contra 6 vilões e procurando o pai dele. Ele até pode lutar contra 6 vilões, né? Mas pelo amor de Deus, me faz um roteiro que me venda essa ideia de alguma maneira que eu aceite, né? Não que seja completamente largado só pra ter as paradas dos vilão. Ah, o cara é o Rhino. Ah, o Octopus. Ah, o Duende Verde. Foda-se. Foda-se. Eu concordo contigo que esse filme aqui não é ruim, ele tem muitos problemas, mas ainda assim eu gosto dele e eu guardo ele no meu coração. Por causa de meia dúzia de cenas. A Gwen entra num bar e pede uma bebida. Qual bebida é? Pera. Não sei, droga. Batida de coco. Depois desse filme, a Sony ficou meio receosa, cara, porque o espetacular Homem-Aranha 2 não fez muita grana, teve uma recepção negativa por parte da crítica e dos fãs, e ainda por cima o Andrew Garfield começou a ter problemas de relacionamento com a alta cúpula da empresa. Em paralelo, a Disney e a Marvel, por consequência, queriam pegar o Homem-Aranha para botar ele no MCU, então eles começaram a investir nisso e a fazer várias propostas. E depois de muita insistência, a Sony achou que era mais seguro aceitar o negócio da Disney. Nesse acordo, os filmes seriam produzidos em parceria pelas duas, mas a gente sabe que o controle criativo é todo da Disney, e a Sony receberia praticamente toda a grana dos filmes. Em contrapartida, a Marvel teria o direito de usar o Aranha nos filmes do MCU e ainda ganharia a grana do merchandising do herói, que é muito grande, porque todo mundo gosta de comprar bonequinho. E aí o Miranha foi pro MCU e, cara, a gente descobriu que ele iria pro MCU no momento que saiu o trailer do filme Guerra Civil e aparecia o Homem-Aranha. E assim, na época que isso aconteceu, eu tava vendo esse trailer lá no meu trabalho e tal, e todo mundo parou, falou, caraca, que é isso? Agora o Miranha tá no MCU, todo mundo pirou o cabeção, porque como o Léo falou antes, hoje em dia a gente tem um respeito pelo Andrew Garfield, mas na época o pessoal não gostava muito dos filmes dele, olhava com maus olhos. E aí quando a gente descobriu que o personagem ia pra Marvel, pro lar dele, aí todo mundo achou que isso ia vir uma coisa maravilhosa. E de certo modo veio, porque quando Guerra Civil foi lançado lá em 2016, a gente acompanhou toda aquela história em que a humanidade cria um acordo para delimitar a atuação dos heróis, né? Se tem um gato preso numa árvore, o herói não age. Agora, se tem um gato com raio lasers preso numa árvore, aí eles podem agir. Corre, negada! Gostou da minha explicação? Excelente. Foi tu que escreveu a lei, inclusive, né? Só que isso dividiu os Vingadores em dois times. Um time que concordava com o acordo e um time que não concordava. E é aí justamente que o Miranha entrou no meio dessa grande batalha entre as duas equipes, como ali um pupilo do Tony Stark. E de certa forma a gente tá vendo uma faceta do personagem que a gente não tinha visto ainda. Que é esse Homem-Aranha mais crianção, brincalhão, descobrindo seus poderes, que tá na escola e tal. Aí todo mundo vibrou. E assim anunciaram que teria um filme solo do Homem-Aranha. Homem-Aranha de volta ao lar. Qual lar? Marvel. Sacada. Lançado em 2017 com direção de John Watts, Homem-Aranha de volta ao lar vai nos apresentar um pouco mais a fundo o Peter Parker, que depois de toda a situação de Guerra Civil achou que seria integrado aos Vingadores, mas o Tony Stark falou pra ele assim, cara, calma, tu ainda tem muito que aprender. Baixa sua bola porque você é um merda. E aí o Peter Parker fica pelas ruas de Nova York procurando o crime pra combater, entendeu? Então ele vai ajudar em furto de bicicleta, vai ajudar em um monte de bobagem, mas quem procura, acha. E um dia ele encontra um banco sendo roubado pelos Vingadores! Será que a agência ainda tá aberta? Uau! São os Vingadores! Pelos Vingadores, usando armas alienígenas, mas o Peter não consegue capturar eles, volta pra casa todo cabisbaixo e ali a gente já conhece o Ned, o melhor amigo do Peter, que acaba descobrindo que ele é o Homem-Aranha. Fudeu.
Bom, lembra que a gente falou no segundo vídeo que não precisava mostrar a história do tio Ben de novo, que a gente já conhecia isso e tudo mais? Bom, esse filme aqui resolveu não mostrar essa parada, o que é positivo, afinal a gente já sabe. Só que não é que eles não só mostraram, essa parada não existe no filme. Sumiu! Não é citado que tinha um tio Ben, entendeu? A gente não sabe se isso aconteceu com o personagem ou não, então parte dessa carga dramática que ele carrega, de grandes poderes vem grandes responsabilidades, a gente não vê isso pelo tio Ben. Acaba que a figura paterna dele é o Homem de Ferro, entendeu? É o Tony Stark. Ele meio que se inspira demais nesse cara. E no início essa relação do Peter com o Tony é bem interessante, assim, né? Porque eles têm boas sacadas cômicas, os dois atores trabalham muito bem a comédia, né? Não, eu só ia pegar um café. Tá bom, vamos lá. Não é um abraço não, só tô abrindo a porta pra você. Não se empolga não, tá? Isso daí é muito bom, cara. É muito simples, mas é muito bom, entendeu? E esse Peter Parker, ele também tem um humor muito mais juvenil, que ali dentro do colégio, e principalmente com o Ned, funciona bem. O Ned fica muito impressionado que ele é o Homem-Aranha. E aí ele quer virar o braço direito do Peter. O cara entendeu? da cadeira. O cara da cadeira. E tipo, a relação dos dois é legal e é um humor diferente que a gente ainda não tinha visto nos filmes do Homem-Aranha. É um humor um pouco mais infantil até. Esse filme tem uma pegada bem filme Sessão da Tarde, brincalhão, cheio de cenas engraçadinhas e tal. Ele quase que não tem um drama, tá ligado? Sabe aquele drama que a gente via nas histórias lá do Andrew Garfield, que era bem pesado? Ou no drama um pouco mais leve que tinha lá com o Tobey Maguire? Aqui não tem muito isso. É um filme família, um filme divertido, um filme legal. Legal! Bom, e como ele é um jovem, ele tem problemas de jovem. Então eles vão fazer uma festinha na casa do Flash Thompson. O Flash Thompson aqui tá um pouco diferente, né, do que a gente conhece dele. Ele aqui virou um merda, né? Ele tá lá fazendo uma festa e tal, e o Ned chega pro Peter Parker e ele fala: tu tem que ir nessa festa, vai ser muito legal. Eles vão na festa e eles são rejeitados, porque eles são nerds, ninguém tá nem aí pra ele. E daí o Ned fala: meu, bota a roupa do Homem-Aranha, entendeu? Porque daí vai ser muito legal. Aí o que o Peter faz? Ele vai lá e bota a roupa do Homem-Aranha e se prepara pra entrar na festa. Só que quando ele faz isso, ele percebe uma coisa estranha e fala: peraí, o que é isso? E vai atrás. Eu estou sentindo uma treta! Ali o Peter encontra a gangue que tá vendendo essas armas alienígenas pela cidade, que é comandada pelo Adrian Toomes, o Abutre. Esse cidadão foi contratado anos atrás para limpar os destroços da primeira batalha dos Vingadores. 8 anos atrás. 8 anos atrás. Que tá errado. Tá muito errado. Não, ó a dela isso aqui. Como é que os caras erraram o lettering de um filme que custa 200 milhões? Como, Léo? Como? Cara, eu não sei, mas eles conseguiram errar isso. Porque é burro! 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 E aí esse cidadão foi contratado naquela época, 8 anos atrás, e ele começou a montar toda uma equipe para limpeza e tal, só que o Tony Stark percebeu que era meio perigoso, tem alguém limpando restos alienígenas, entendeu? Daí ele falou: opa, demite a galera e eu vou botar o meu pessoal lá. E aí o Adrian Toomes ficou com raiva, começou a juntar sucata alienígena, fazer grandes armas, criou uma asa para ele, se denominou o Abutre e agora ele é um traficante de arma alienígena. Vou dizer uma coisa, eu adoro a motivação desse personagem aqui, entendeu? Ele queria ganhar o dinheirinho dele, o Tony Stark meteu o B dele, ele parou de ganhar a grana, então ele fala: I do it myself. Deixa que eu faço isso aqui, entendeu? Eu vou começar a roubar as paradas e vou vender. Eu gosto desse personagem. Eu adoro esse personagem. E o ator que faz ele é o Michael Keaton. E o Michael Keaton é muito bom ator. E daqui a pouco vai ter uma cena maravilhosa que a gente vai falar, mas cara, ele entrega. Sem exagero. Bom, o Homem-Aranha vai atrás do Abutre e assim começa uma grande batalha. Só que o Abutre, meu amiguinho, ele é brabo, ele é poderosíssimo, então ele acaba facilmente com o nosso querido Teioso. Ele joga o Peter num lago de onde ele é resgatado pelo Tony Stark, porque vale lembrar que o Peter não fez o seu próprio uniforme, ele tá usando um uniforme dado pelo Stark pra ele, um uniforme super tecnológico que tem monitoramento. Então o Tony Stark descobre onde ele tá, vai lá e resgata ele. Detalhe, esse uniforme na verdade ele não existe, né? Ele é um negócio de computador. Porque, meu Deus do céu, cara, é muito falso. É um bonecão isso aqui, cara. Às vezes eles usam o uniforme real. E daí ele é bonito, porque de fato ele parece muito o uniforme dos quadrinhos, bem colorido e tal. Respeita bastante a parada, o olhinho abre e fecha. Mas às vezes, cara, eles usam um CG que é vagabundo. Vagabundo! No início desse filme aqui tem uma hora que ele tá fazendo um vlog. Aí ele pega a câmera e se filma. Eu não consigo entender por que botaram um boneco CG pra segurar. Sério, por que tu não bota a roupa do Homem-Aranha e segura uma câmera? Por quê? Cara, porque eles já estão tão acostumados a fazer tudo no computador que é mais fácil. É mais fácil
pegar, botar 2 caras pra fazer essa parada do que gravar. Preguiça. E tudo isso vai ficando um pouco pior, porque o Peter e o Ned conseguem desativar esse monitoramento do uniforme e eles começam a caçar o Abutre. Eles entendem que o covil do Abutre está em Washington e eles aproveitam uma viagem da escola para ir até lá e tentar encontrar ele. E é ali que acontecem as 2 grandes cenas de ação desse filme. A primeira é o Peter tentando resgatar os colegas dele de um elevador, porque ele descobriu que o Ned está com uma granada alienígena na mochila. E aí ele consegue resgatar toda essa galera e logo depois a gente tem uma nova batalha que é em um navio cargueiro, onde uma arma alienígena é disparada, divide o navio ao meio e o Homem-Aranha precisa dar um jeito de salvar aquela galera. Só que ele não consegue, daí aparece o Homem de Ferro pra salvar o dia. Senhor Stark, quer ajuda? Quer que eu faça alguma coisa? Eu acho que já fez o bastante. Bom, e aqui pra mim tem um dos problemas do filme, que é o Homem de Ferro resolvendo tudo, entendeu? E também a falta de cenas memoráveis. Essa cena dele resgatando uma galera lá no elevador e tal, ela não tem nada. Ela não tem nada. Ela é uma cena dele balançando, salvando as pessoas. O que é que tem de memorável? Quando tu tenta imaginar o filme do Sam Raimi com fotografias, as cenas são muito memoráveis. Tu consegue fotografar aquele momento e lembrar pra sempre. Mas aqui não tem nada. E sabe o que eu acho muito curioso, especialmente na cena do navio cargueiro, é que eles colocam o Homem-Aranha aqui com os braços abertos e lembra muito a cena do trem. Só que quando tu coloca as 2 lado a lado, cara, é uma piada isso aqui, cara, porque mais uma vez é um monte de boneco, entendeu? Ela é uma cena que não tem expressividade nenhuma. Pra mim o Jon Watts manda mal demais nas cenas de ação, acho sem inspiração, cara. São cenas que passam batido, sabe? E que nem o Léo falou, ele era um cara inexperiente. Pra mim ele mostra nesse filme que ele é muito inexperiente mesmo, porque na parte da ação ele não tem domínio nenhum. Ele não consegue fazer nada que tu olhe e fala, caraca, que cena memorável do personagem, jamais esquecerei disso. Não, é uma parada que acontece e poderia estar nesse filme, poderia estar no filme da Capitã Marvel, poderia estar no filme do Capitão América, de qualquer outro personagem, entendeu? Não tem nada que faz ele ser um filme do Homem-Aranha. E o Jon Watts, ele é o tipo de diretor que a Marvel gosta muito, né? Porque ele é uma marionete. Esse daqui é um filme dirigido pelos produtores. Os caras falaram pra ele assim, faz de tal jeito. Ele nem questiona, ele nem pensa, não, eu vou fazer, pode deixar. Pra mim, missão dada é missão cumprida. Como a gente sabe disso? Sabendo. Eu tenho um WhatsApp do Jon Watts. Ah, puta merda. Você te pegou de jeito ainda, não esperava. Me pegou. E assim, a relação do Tony Stark e do Peter Parker não incomodava o Léo no início. E pra mim também não incomodava muito. Mas aqui a gente começa a entender que de fato ele é o tio Ben do novo Homem-Aranha, entendeu? Porque ele meio que serve como essa figura paterna pro cara. Só tem um problema. É que, enquanto eles estão fazendo piada, a relação é maravilhosa. Mas cadê a carga dramática dessa relação e desse filme? Não existe. Não existe. Cara, esse filme aqui não tem carga dramática. Mas daqui a pouco você vai entender melhor do que eu tô falando. Bom, depois de tomar essa comida de rabo aí do Tony Stark, o Peter fica borocochô, ele fica tristão e perde o uniforme. Inclusive ele fala pro Tony Stark, sem esse uniforme eu não sou nada. Dá vontade de dar um tapão na orelha do Peter e falar, tu sabe quem tu é, cara? Tu lembra quem tu é? Para de ser assim. Eu não sou ninguém sem uniforme. Mas eu até entendo, porque é o arco do personagem se entendendo. Ele vai pra casa, pensa na vida, só que, cara, ele vai lá pra um baile com uma menina que ele gosta muito da escola. Qual é o nome dessa menina? Eu esqueci. Mas ela tá nesse filme, ele gosta pra caramba dela. Só que quando ele chega na casa da garota, ele vê quem é o pai dela. E quem que é o pai dela? Adrian Toomes, o Abutre. Você deve ser o Peter. Então eu acredito que essa menina deve ser alguma coisa Toomes. Liz? É Liz? É Liz, pô. Ok. E aí o Peter descobre isso, fica completamente sem jeito e o Adrian Toomes vai levar os dois até o baile de carro. E essa cena é muito legal da viagem deles até lá, porque conforme a Liz vai falando situações cotidianas, o Adrian Toomes começa a pescar que o Peter Parker é o Homem-Aranha. E quando eles chegam no baile, ele já descobriu que ele é o Homem-Aranha. E aí ele fala, ó, sai de perto da minha filha, eu vou te matar. E eu vou matar todas as pessoas que tu gosta. Eu mato você. E todos que você ama. E essa cena aqui é muito tensa. Pra mim, a melhor cena do filme. A melhor cena do filme do Homem-Aranha é um diálogo. Porque essa cena faz a gente sentir alguma coisa além de só dar risada. Amém. É bom quando tu vê um filme e tu sente algo, que tu não fica apático o tempo inteiro e eventualmente faz assim, ó. Thank you!
Bom, depois de sair, o Peter Parker fica pianinho e vai pro baile junto com a Alice. Só que no meio dessa festa, ele começa a perceber ali alguns capangas do Adrian Toomes e ele fala, não, cara, eu não vou ficar pianinho aqui não, eu vou pra cima desse cara, eu vou acabar com ele. Só que ele tá sem uniforme, né? Então ele tem que recorrer ao uniforme que ele mesmo fez, um uniforme caseirinho. Ele, inclusive, em certo momento é atacado e é salvo. Dessa vez, amém, não pelo Homem de Ferro, e sim pelo Ned. Só que essa batalha evolui, e essa cena aqui pra mim é bem feita. Ela tem muito CGI, mas por não ser talvez um negócio grudado assim no corpo, completamente colã, tem um certo movimento no tecido, pra mim me engana um pouco mais esse CGI, entendeu? Isso até que é legal, mas o que me incomoda é que o Homem-Aranha começa uma batalha com o Abutre e o Abutre derruba o teto de uma construção em cima dele. E aí o Aranha, que tá sem o seu uniforme tecnológico, ele fala assim, caraca, eu não sou capaz de sair daqui, eu não consigo. E aí ele lembra da voz do Tony Stark e o filme coloca a locução, Peter, você é muito top, você é nota 10. E pra mim, essa é a cena que exemplifica como esse filme não tem carga dramática nenhuma. Porque eu caguei pra essa superação do personagem, quando ele ergue o teto e tal, não é um momento engrandecedor. O filme não consegue fazer isso, porque ele não tem carga dramática. A relação entre o Peter e o Tony Stark é construída sob piadinha, e é muito divertida, mas falta alguma coisa. Então ele vai, levanta o teto e tudo mais, mas cara, beleza, foi, agora, cadê a próxima piada? Aconteceu, e é isso aí. Bom, o filme evolui pro Adrian Toomes tentando roubar um avião da Stark, que tá cheio de coisas que ele quer, um monte de peça alienígena, um monte de coisa e tal. Aí começa a grande cena final do filme, que é o Adrian Toomes derrubando esse avião e o nosso querido Homem-Aranha tentando impedir. Aí é porrada daqui, porrada dali, lutaria, brigação. Assim, tem bons momentos? Tem bons momentos, mas essa cena é memorável? Nem um pouco. No fim das contas, o Peter consegue vencer o Abutre, ainda salva a vida dele, manda ele pra prisão, volta pra casa numa boa e quando ele chega lá, a tia May o vê vestido de Homem-Aranha e solta um... Mas que porra! Homem-Aranha de Volta ao Lar fez mais de 800 milhões de bilheterias e foi bem avaliado pela crítica porque o pessoal curtiu esse estilo mais jovial do filme, mais brincalhão e tal. E de certa forma, ele não é um filme ruim também, eu não acho ele ruim. Só que eu acho que ele não é cativante, ele não é um filme que marca, não é um filme que emociona. Ele parece mais um filme da Marvel, só que dessa vez tem um cara com uma roupa azul e vermelha. A mesma coisa de sempre. É curioso, porque a gente falou sobre muitos defeitos do filme, tá? Particularmente eu gosto desse filme. Eu acho ele bom, pra mim ele funciona e eu gosto deles terem trazido um Peter Parker diferente, porque a gente já tinha visto dois, então, puta, precisava ser diferente. E eu acho que esse filme entrega isso, sabe? Pra mim, falta carga dramática. Mas eu sinto isso muito mais por conta do segundo filme, que daí junta toda a história e eu percebo como falta, do que por esse primeiro, sabe? Pra mim, ele como um filme pra apresentação de personagem, ele até que funciona. Só que o que vem daqui pra frente, aí pra mim falta muito. Já viu, né? Bom, só que antes de a gente ir pro próximo filme, é importante falar que o personagem também apareceu no Vingadores Guerra Infinita. E aí ele teve uma super participação e tal. E, inclusive, cara, no final desse filme, ele morre. Ele desaparece. O Thanos faz assim com o dedinho e ele vira pó. Mas em Vingadores Ultimato, os heróis conseguem voltar no tempo e trazem todo mundo de volta 5 anos depois, incluindo o Peter Parker. E também vale mencionar que nesse filme aqui ele participa de um dos momentos mais emocionantes do MCU, que é a morte de Tony Stark. You are Mr. Stark. I'm sorry, Tony. Inclusive fica claro que nesse caso o Tony Stark é o Ben desse Peter Parker, porque do jeito que a cena acontece, do jeito que ele se emociona e chora, parece que meio que marcou o personagem como o Ben deveria ter marcado. E depois disso tudo, finalmente foi lançada a sequência do primeiro filme do Homem-Aranha do Tom Holland, Homem-Aranha Longe de Casa. Longe de casa. Lançado em 2019, novamente com direção de John Watts, esse filme aqui nos mostra o Peter meio brocochô depois da morte do Tony Stark e desejando tirar umas férias. Então ele aproveita e vai viajar com a sua escola para a Europa. O problema é que ele ignorou algumas ligações do Nick Fury e não percebeu que a Terra está sendo invadida por seres elementais, criaturas de uma outra linha do tempo que são destruidores de planeta e estão na Terra para destruir tudo.
E junto com eles também veio Quentin Beck, o Mistério, um cara que teve toda a sua família morta pelos seres elementais que também destruíram seu planeta. E agora ele tá aqui em busca de vingança. E o Quentin Beck é o Jake Gyllenhaal. E o Jake Gyllenhaal nesse filme tá lindo. Nossa, que homem lindo. Muito bonito. É lindo, muito bonito. Muito bonito mesmo. Aplausos. Arrasou, bonita. Puta que pariu. Cara, que é o auge da beleza desse homem é esse filme. É, infelizmente foi nesse filme. Esse filme aqui começa e ele tem um tom divertido. Ai meu Deus, acabou de acontecer um desastre na vida de todo mundo, que os 5 anos, pessoas que não estavam mais vivas voltaram à vida, entendeu? Tem toda essa parada que poderia ser algo que causa algum tipo de problema na sociedade. Mas esse filme aqui prefere lidar tudo isso de uma maneira mais feliz, de uma maneira mais alegre, eles fazem piadinha. O Peter Parker voltou 5 anos depois, mas ele continua apaixonadaço. Apaixonado por quem? Pela MJ, uma personagem que eles meio que mostram um pouco no primeiro filme, só que não tem muito impacto, não tem muita relevância. Só que aqui é a grande paixonite do Peter Parker. Eu gosto de você. E no meio dessas atrapalhadas, os elementais começam a atacar vários pontos na Europa onde a excursão do Peter está indo, porque o Nick Fury então foi lá e burlou as normas, sequestrou a excursão e fez ela seguir a rota de onde estavam rolando os ataques. No meio de tudo isso, o Nick Fury algumas vezes convida o Peter a se juntar a ele para ajudar a combater os elementais, mas o Peter não quer, ele só quer saber de namorar a MJ e passear. Mesmo assim, o Nick Fury entrega a ele a Edith, que é um óculos deixado pelo Tony Stark para o Peter, o seu sucessor. E com esse óculos o Peter tem acesso aí à base de dados da Stark, a várias armas, ele vira um mini Homem de Ferro. Esse aqui é o mini Homem de Ferro mesmo. Para o próximo Tony Stark, eu confio em você. E assim, uma vez Maurício Sescon comentou, esse filme aqui é uma DLC do primeiro, e de fato eu tenho que concordar com isso, porque, cara, ele tá vivendo o mesmo dilema moral do primeiro filme. Teve o primeiro filme lá, o Guerra Civil, aí teve o primeiro filme dele de origem, aí teve o Guerra Infinita, teve o Ultimato. A gente chega no 5º filme dele dentro do MCU e esse moleque não aprendeu nada. Ele continua no mesmo arco dramático de sempre ser uma sombra do Homem de Ferro. Pra onde eu vou, eu vejo o rosto dele. Ah, Sr. Stark, me ajuda. Vocês têm que entender que tá sendo muito difícil pra mim sem o Sr. Stark, tá? Ai, minha ansiedade. Ai, Sr. Stark. E cara, a gente já não aguenta mais isso, entendeu? Quando é que esse moleque vai parar de fazer as mesmas coisas de sempre? Tem que ter algum tipo de evolução, sabe? E ele também trabalha o arco do Peter não confiar em si. Ele acha que ele não é capaz, por exemplo, de ser o sucessor do Tony Stark. Tanto que ele pega esse óculos que foi dado a ele e entrega pro Quentin Beck. Porque ele fala assim, pô, tu sim é capaz de lidar com isso. É que ele é bonito, né? É que ele é muito bonito, eu também entregaria o óculos pra ele. Tá muito bonito, parecendo um herói diferente. E aí, nesse momento, a gente descobre que o Quentin Beck, na verdade, é um grande farsante. Ele não veio de outra linha do tempo, coisa nenhuma. Ele é um ex-funcionário da Stark que se juntou com outros ex-funcionários e criaram o Mistério, entendeu? Que é esse herói que usa projeções, todos os seres elementais são projeções, aliadas com drones de altíssima tecnologia para causar destruição real. É uma tecnologia de quadrinhos que eu vou te contar. É uma tecnologia dificílima de comprar, ela exige uma suspensão de descrença tão grande, mas ela é bonita em alguns momentos e o Jake Gyllenhaal é muito bonito, então acho que isso convence. Tudo trabalhado na gostosura, ele me ensina. Mas o que não convence é a cena dele revelando que ele é um vilão e os planos dele. Não. Que daí ele começa um TED Talk lá, o Som de Telecurso 2000, explicando como é que a tecnologia funciona, explicando que aquele carequinha era funcionário do Stein, do Stark, que ele foi rejeitado, que o Stark meteu o dedo na cara dele, acabou com a tecnologia que ele gostava tanto. Aí, quem é esse personagem? Onde é que ele tava? Aí tem, cara, uma safadeza de roteiro, que é pegar uma cena do Guerra Civil, dar um zoomzinho e falar, olha lá o Quentin Beck lá. Esse aqui é o famoso roteiro didático, né? Ele tem que explicar pra gente absolutamente tudo que tá acontecendo. De uma maneira muito merda. Bom, mais traquinagens acontecem na Europa, um elemental de fogo ataca um parquinho de diversão, aí aparece o Homem-Aranha usando um uniforme preto que o Nick Fury deu pra ele, chamam ele de macaco da noite, ele luta, e aí ele percebe no meio dessa batalha que ele deu uma teia numa parada que não era um monstro, era um drone. E aí a MJ encontra esse drone, chega pro Peter Parker e ele fala assim, ô Peter Parker, eu já sei que tu é o Homem-Aranha, não precisa ficar escondendo isso. E o moleque fica assustado, como é que tu sabia e tal? Ela, não, tava só chutando, eu acertei. Eu sou o Homem-Aranha. Eu só tinha 67% de certeza, então, pera... E aí eles se juntam pra investigar essa história de drone. Esse filme aqui tem uma cena que eu gosto muito, que ele vai avisar o Nick Fury que descobriu que o Quentin Beck é um farsante.
E aí, quando ele chega no Nick Fury, na verdade não é o Nick Fury, é o Mistério disfarçado de Nick Fury. E aí ele começa a envolver o Homem-Aranha nas suas ilusões. E esse momento do filme eu acho legal, cara. Eu gosto dessa cena. E essa cena é muito bonita, cara. Aí você fala assim, bom, mas dá pra ver que é CG. Aí eu vou dizer uma coisa, tá? Dá pra ver que é CG, mas eu fico fazendo assim com a minha cabeça, tipo, mas é porque é projeção, entendeu? Aí tudo bem. Mas pra mim não tem problema nenhum ser CG. Só que eu acho que tem que ter alguma criatividade aliada, sabe? Tem que ter a qualidade da execução e a criatividade. Pra mim, essa cena aqui é criativa. Eu acho ela muito bem feita. Eu acho que tem problema assim o CG ser falso. Porque quando tu tá juntando um CG numa cena real e destoa completamente, tua suspensão de descrença fica atacando e fala assim, cara, mas o que é isso aqui? Não tá no mesmo ambiente. Então assim, como essa cena inteira é CGI e inteiro parece um sonho, parece uma batalha dentro dos sonhos do Peter Parker, ela funciona, bonita pra caramba, tem uma beleza, tem até o Homem de Ferro zumbi. O Mistério deixa o Peter na pior e aí ele pede ajuda ao Happy Hogan. E daí os dois andam de jatinho e lá dentro fica oficializado que o Peter é o novo Tony Stark, porque ele começa a mexer na máquina fazedora de uniformes e daí ele vai lá e ele bota o braço assim. E ele faz assim, ele mexe em tudo, pá, 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 e ele faz o novo uniforme do Aranha Stark. E pra mim, é nítido como esse filme aqui tenta cortar o cordão umbilical do Peter com o Stark, entendeu? Ele quer fazer assim, não, beleza, o Stark passou, agora Peter, supera isso, usa essa morte pra te motivar. Só que o problema é que o Peter abraça tudo que era do Tony Stark. Ele vai ficar com o óculos, ele fica com o motorista, ele fica com o jatinho e ele mexe nas máquinas. Porra, pelo amor de... O Homem-Aranha, ele é grande demais pra isso. Ele é grande demais pra ser um herdeiro do Homem de Ferro e só. Daqui a pouco ele vai começar a transar com a Pepper Potts. O Tony morreu, o Peter tá vivo, a Pepper tá viva. Ele é o sucessor, né? É claro. Pra mim, aí que tá o cerne da parada. Aí a gente chegou no núcleo do grande problema desses Homem-Aranha aqui do Tom Holland e por que eu odeio tanto. Eu odeio o Tom Holland como ator, de jeito nenhum. Eu acho que ele é bom. Ele fez lá o Diabo Nosso de Cada Dia lá no seu nome do filme, mas é bom pra caramba, ele manda muito bem. Só que nesse filme aqui, no jeito que é construída essa história do Homem-Aranha, desse Peter Parker, o roteiro deixa muito claro que ele é só um adendo, ele é só um chaveirinho do Tony Stark, entendeu? Não tem os dilemas morais dele perder o tio Ben, dele ser um pobre fudido, dele ter que manter a tia May, não tem nada disso, ele não tem que fazer foto pra vender as paradas e ganhar dinheiro. Não, aqui ele é só mais um mini Homem de Ferro. Eles poderiam ter transformado esse filme aqui no mini Homem de Ferro, entendeu? E deu! E eu acho bizarro como as pessoas não gostam do Tom Holland, mas pra mim o problema em momento algum é ele. Eu acho inclusive ele muito bom, eu acho que ele funcionaria muito bem com o Peter. Pra mim o problema é o caminho do roteiro. Isso aqui é da Marvel, e a Marvel tá preocupada com o MCU e como fazer mais dinheiro e conectar todas as coisas. Então o Homem-Aranha, que é o maior herói da Marvel, com muita distância, ele só é colocado como mais uma engrenagem dentro desse grande projeto, entendeu? Ele precisa ser o sucessor do Tony Stark para eles chegarem até determinado ponto da história. Parece que ele fica eternamente na sombra do Tony Stark, né? Parece que ele nunca sai dessa parada, ele sempre fica nisso. Aí tu, como um cara que espera uma história de evolução, que tem algum tipo de arco de evolução, tu não ganha isso, entendeu? Tu fica esperando pra sempre. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Tanto é que depois que ele faz o uniforme novo dele, cheio de parada, o uniforme só falta limpar a casa sozinho, entendeu? Só falta fazer café, fazer misto quente. Pô, o uniforme faz tudo pra ele, cara! Cara, esse uniforme do Aranha de Ferro é a maior merda que já foi feita em termos de uniforme dentro do universo do Homem-Aranha. Vai tomar no rabo, cara. Quando ele tira a máscara, porque esse Homem-Aranha aqui, ele não consegue ficar com a máscara 2 segundos, ele tem que tirar o tempo inteiro. E aí, cara, dá aquele efeito... Puta, cara, isso aqui é bagaceiro, isso aqui é uma bosta, velho. Por que isso? Não tem nada a ver com Homem-Aranha, velho. É muito apropriação de coisa do Homem de Ferro, sabe? Bom, a gente tá se alongando demais, vamos pro final do filme, que daí o nosso querido Peter Parker usa o novo uniforme que ele ganhou do Tony Stark. Na verdade ele fez com as coisas do Tony Stark. E vai lá pra cima do elemental gigantesco que se formou em Londres. É a grande batalha final. Aqui o Quentin Beck quer mostrar que ele vai ser um grande herói, que ele vai parar sozinho uma ameaça nível Vingadores. Porque ele quer convencer o mundo de que ele é um grande herói e depois vender boneco. Eu acho que esse é o plano dele, não explica muito bem o que ele quer com isso, mas eu acho que ele quer vender merchandising. Ah, tá. Mas o Peter chega lá, consegue destruir o elemental, acabar com a projeção, encontra o Quentin Beck e aí numa batalha entre os dois acaba que os drones do Quentin acertam um tiro nele e ele morre.
Só que antes de morrer, ele grava um videozinho falando assim: quem matou foi o Peter Parker, ele tá maluco, ele é o Homem-Aranha. O verdadeiro nome do Homem-Aranha é Peter Parker! E aí a equipe dele edita esse vídeo e depois eles sobem o vídeo, sei lá eu onde, e o vídeo aparece pra todo mundo. Mas que porra! E é engraçado que quem revela que esse vídeo aconteceu é o J.K. Simmons fazendo o J. Jonah Jameson. Ele aparece de novo aqui, agora ele tem um podcast e tal, ele tá revelando os segredos do Peter Parker e tal. Só que esse filme é tão merda, que até a participação do J. Jonah Jameson não é legal. E assim o filme se encerra com a gente pensando, meu Deus, o que vai acontecer no próximo filme? Descobriram que Peter Parker é um Homem-Aranha. Homem-Aranha Longe de Casa, por incrível que pareça, é o filme do Homem-Aranha que mais fez dinheiro na bilheteria. As críticas foram positivas. Sabe por quê? Talvez se eles analisam só, tipo, o filme como uma paradinha de uma história que acontece, de um CGIzinho, de uma batalhazinha, de uma atuação, tu pode dizer que ele é um filme legal, bem feito. É um filme bem feito. Mas não é bom, entendeu? Esse filme aqui falta muita coisa. Ele é uma DLC do primeiro e é uma DLC piorada. Nada que a gente viu no primeiro filme foi evoluído aqui. Ele continua uma sombra do Homem de Ferro e continua sem peso nenhum. Esse filme não tem drama. Ele só tem um monte de piadinha idiota. É que esse filme aqui, se ele for analisado friamente, sem emoção, ele é um bom filme, entendeu? Ele não comete grandes erros, ele tem a sua historinha redonda ali, ele funciona. Só que, pra quem gosta do Homem-Aranha, pra quem entende o tamanho desse personagem, na minha opinião é muito triste ver como ele é colocado apenas como uma pecinha de um grande sistema aqui dentro, entendeu? Pra mim o Homem-Aranha é maior do que isso. Pra mim o Homem-Aranha é maior do que o Homem de Ferro. Ele não pode ser isso. Eu fico decepcionado com esse papel que deram pra ele e com esse arco dele que também, sabe? Ah, e agora ele terminou esse filme, ele é mais confiante. Mas porra, cara, quando que esse Peter Parker aqui vai aprender algo sobre responsabilidade? Quando que eu vou entender mais sobre ele e menos sobre o Homem de Ferro? Sabe, isso pra mim esse filme não entrega. Ele é um filme que não tem peso dramático, é um filme muito divertido de assistir, porque ele é só piadinha, então ele é um filme divertido, mas é isso aí, entendeu? Ele é um filme que passa. E pra mim ele é muito inferior ao primeiro e muito parecido com o primeiro. É assim, você pode até achar divertido as cenas e tal, eu não aguentava mais, entendeu? Porque pra mim aquelas piadinhas de professor derrubando câmera num rio, só faltava entrar a risada do Tomalaca pra piada ficar engraçada. Ou depois a piadinha lá deles prestes a morrer, o Happy Hogan junto com o Flash, a MJ e não sei mais quem, daí eles ficam lá, o que você fez na sua vida, revela um segredo seu. Que bagulho idiota, cara, esse filme é muito besta. Tudo bem de fazer um filme mais alegre, mais descontraído, mais divertido, mas tu fazer um filme que é completamente idiota não, né? Porra, tá de sacanagem, cara. E assim, Homem-Aranha Longe de Casa vai desencadear diretamente no Homem-Aranha Sem Casa Pra Voltar, Sem Lar de Volta. Eu não sei como é que fala o nome do filme até agora, mas é o filme do Homem-Aranha que vai contar com 3 Homem-Aranha. Isso aí é fato já, né? Será? É fato, vai acontecer, e nessa história a gente vai ver que o Homem-Aranha decide apagar a memória de todas as pessoas que descobriram que ele é o Peter Parker. Então ele vai pedir ajuda pro Doutor Estranho e mais uma vez a gente vai ter um monte de atrapalhadas acontecendo e fica aqui a esperança do canal Piuí que os outros Homens-Aranha e os vilões salvem o filme, porque eu não tenho mais saco pra ver o Peter Parker sendo criança mais uma vez. Chega, cadê a responsabilidade desse moleque, caralho? Vai aprender nunca? Pô, não forma nunca! Então é isso, pessoal. Agora vem o nosso ranking dos melhores e piores. A parte que todo mundo tava esperando desde que essa saga começou. Pra mim, o melhor filme do Homem-Aranha é o Homem-Aranha 2. Aí depois vem Homem-Aranha 1. Aí depois pra mim vem Homem-Aranha no Aranha-Verso. Aí depois pra mim vem o Espetacular Homem-Aranha. Depois vem Homem-Aranha de Volta ao Lar. Depois vem Homem-Aranha 3. Depois vem o Espetacular Homem-Aranha 2. E pra mim o pior é Homem-Aranha Longe de Casa. Tu vê, né? Um dia eu falei que era um dos melhores filmes, hoje vai ser o último da lista. Por que eu falei isso? Às vezes eu me pergunto, sabe? Por que eu fiz isso? Eu acho ele, assim, um dos melhores filmes da Marvel pra mim, sendo bem sincero. Assim, eu gostei muito, gostei do humor, me diverti. Fala pra mim que essa é a tua maior vergonha na vida. Não é a maior vergonha na vida. Qual que é essa? Na lista de vergonhas, qual que é essa?
Ah, essa daí tá top 5. Top 5. Pra mim, o melhor filme do Homem-Aranha continua sendo Homem-Aranha 2, do Sam Raimi. Na sequência vem Homem-Aranha no Aranhaverso, que tem vídeo aqui no canal Piuí, o link tá aqui na descrição, vai lá assistir. Aí depois vem Homem-Aranha 1, do Sam Raimi, Homem-Aranha de Volta ao Lar, o Espetacular Homem-Aranha, Homem-Aranha 3, o Espetacular Homem-Aranha 2 e, por fim, Homem-Aranha Longe de Casa. Um dos melhores filmes da Marvel. Um dos melhores filmes da Marvel pra mim. Então é isso, pessoal. Se você gostou dessa saga, por favor, dá um like maroto. Esse vídeo tá com 40 e tantos minutos, cara. Eu dei um trabalho desgraçado pra gente produzir isso aqui, mas essa saga valeu muito a pena e a gente sabe que você gostou. Mas você não pode esquecer de deixar um like e mandar pros seus amigos. É assim que você paga a gente pelo trabalho que a gente teve. Ajuda, deixa um like, deixa aqui seu comentário, sua opinião sobre esses filmes e não esquece também de seguir a gente lá nas redes sociais, onde a gente faz votações para decidir quais serão as próximas sagas. Vai lá no Insta do Piuí, vai no nosso Insta e ouça o PiuíCast, o podcast do canal Piuí, que tem um episódio só sobre o Homem-Aranha fora do cinema. O link vai estar aqui na descrição, corre ali e ouve que você vai amar. Eu amei esse episódio. Cara, eu gostei mais do que do casal lá e do que Homem-Aranha Longe de Casa. Um dos melhores podcasts do canal Piuí. Um dos melhores.